Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro da Escola da Fé. Eu sou o Diácono Eduardo Sierra, da Arquidiocese de São Paulo, e estamos refletindo nessas semanas, durante a Quaresma, sobre a campanha da Fraternidade 2024. Como a maioria já sabe, que tem o tema Fraternidade e Amizade Social. Amizade social. Os benefícios da amizade, uma maneira de nós, de alguma forma, com uma ação concreta do cristianismo, de sermos assim fraternos. E isso extrapola qualquer nível familiar, de comunidade, mas uma amizade social, cidade, país, mundo. Então essa é a proposta. E o lema é: vós sois todos irmãos e irmãs, que é o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Nós vamos avançar aí, procurar compreender quais são esses objetivos, vamos procurar compreender também qual é esse espírito da campanha da fraternidade inserido na Quaresma. Mas vamos começar rezando, porque faz parte da trajetória da Quaresma a oração. Então vamos rezar. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre mim, sobre cada uma das pessoas que estão participando desse encontro, para compreendermos melhor a fé, compreendermos melhor a experiência quaresmal. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor envie seus dons para que possamos discernir no meio do mundo e possamos verdadeiramente sermos irmãos e irmãs, que é um enorme desafio do cristão e da sociedade como um todo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. No primeiro encontro, que está aí nas redes sociais, se vocês quiserem ver, temos aí um primeiro encontro por volta de 50 e poucos minutos, onde nós iniciamos essa discussão, essa reflexão a respeito da campanha da fraternidade. Então vamos lá. Falamos aqui sobre o cartaz, o significado do cartaz, etc. Então temos uma introdução, temos o hino da campanha. Nós falamos essas duas estrofes, na verdade a primeira é a primeira estrofe, e aqui nós temos o refrão, e de onde foi tirado, etc. Fizemos aí um pequeno mergulho. Então agora nós temos as demais estrofes. Então a Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras. E nós falamos também que grande parte desse documento e da campanha, ele teve como base a Fratelli Tutti, a carta encíclica do Papa Francisco. Então, nós temos inúmeras barreiras. O que nos impede de assumirmos um amor que supere as barreiras? A barreira muitas vezes está dentro de nós mesmos. Nós vamos construindo aí muros, aliás tivemos já a campanha da fraternidade falando sobre isso, a questão dos muros que vamos construindo ao longo da vida, muros com relação até mesmo a familiares, preconceitos, de tal maneira que a gente vai erguendo esse muro e se afasta. Quando o muro está bem alto, o que acontece com a comunicação, o que acontece com o amor fraterno, verdadeiro e social, ele some, não é possível. Então essas barreiras faz com que a gente impede de nós vivermos o amor, que é a proposta da campanha da fraternidade, é a ação concreta do amor na vida daquele que tem fé.
né? Desejando abraçar e acolher, né? Abraçar e acolher. A gente sabe que o abraço e o acolhimento, ele é terapêutico, né? Ele cura muitas coisas, muitas barreiras, como foi dito aqui, né? Então esse abraço, né? Quando abraçamos, nos tornamos um só, na verdade, né? Então o abraço é essa ação terapêutica, não apenas psicológica, né? No terreno da psicoterapia, mas também na vida do cristão, né? Então devemos abraçar uns aos outros. E não apenas um abraço através dos braços, né? Mas abraçar com palavras, com o acolhimento, como está dito aqui no hino da campanha. Se estendendo além das fronteiras, né? Então é dar um passo além da minha fronteira física aqui, vamos construindo barreiras sempre, né? É um problema nas casas, né? As pessoas, você tem que tomar cuidado. Alguém te convida, mas tem alguém que pode sentar num determinado lugar e de alguma forma pode se sentir ali invadido o seu território, né? Então a gente até às vezes pergunta, onde é que eu posso me sentar, né? Não, pode sentar em qualquer lugar, né? Não é bem assim, né? As pessoas vão criando de alguma maneira territórios. Isso aqui é meu espaço. Então você precisa pedir permissão, eu preciso te acolher, mas eu preciso permitir que você participe do meu espaço, né? Isso acontece nas mais diversas espécies, né? Desde com os lobos, os macacos, né? O cachorro também, né? Os pets em geral, eles têm o seu território ali. De tal maneira que se você invadir o território, você de alguma forma não é bem-vindo, né? Não é bem-vindo. Então, se estendendo além fronteiras que muitas vezes nós mesmos delimitamos, né? Rompendo as cadeias que isolam, né? Fronteira e isolamento, né? O isolamento é sempre um problema, Veja, se você está acostumado com pessoas, tá, e de repente você vê que alguém do grupo, alguém da família, alguém da escola, enfim, ele se isolou ali, certamente tem algum problema. Tanto que as pessoas falam, está tudo bem com você? Tem algum problema com você? Né? Por quê? Porque houve de alguma maneira ali um isolamento, um fechamento, e isto não é bom. Parece que intuitivamente nós percebemos que aquele isolamento está ocorrendo, né? Então a gente quer trazer muitas vezes, né? Volta para a roda, né? Também foi um tema de outras campanhas aí que nós tivemos, campanhas da fraternidade, falando desse volta para a roda para a gente também, né? Então, você é muito importante, vem, etc. Né? Construindo relações verdadeiras, né? O relacionamento em si, ele deve ser sincero, verdadeiro, ele deve ser despojado, né? Assim são as amizades. É aqui que eu chego num momento interessante sobre a questão da campanha, que é a questão da amizade, da importância de sermos amigos. É lógico que as amizades, muitas vezes, elas nascem apenas por alguma afinidade, né? Pessoas que têm a mesma profissão, mães que têm filhos recém-nascidos, né? Existe ali inicialmente, um certo interesse. Depois vai se conhecendo a pessoa, todos os desafios que ela passou, começa a ver troca ali de informações. A amizade é assim, você conhece a pessoa, você faz isso, faz aquilo, sim, isso aqui, eu vou falar a profissão de um, a profissão de outro, os problemas que tem, etc. E a amizade era de uma certa maneira, como eu falei agora há pouco, eu falei com relação à questão do abraço, etc. Mas a amizade é terapêutica também.
Isto é, cura. A amizade cura, gente. Né? A campanha da fraternidade é riquíssima por isso, porque ela traz essa proposta. Né? Os terapeutas, aí, de uma maneira geral, dizem, olha, procure relacionamentos, né? Procure se divertir, conversar, etc. Por quê? Porque essa é uma maneira também de você se curar. Quem é cristão, quem acredita verdadeiramente que nós somos irmãos, isso é um enorme desafio. A gente até pode falar assim, somos todos irmãos, né? Mas na hora H, na hora daquele que é diferente, daquele que não se parece comigo, estou dizendo, às vezes até nisso, né? Até na questão física, né? Mas a questão dos preconceitos, né? Mas aquele que não se parece conosco, né? Existe uma certa rejeição. Por outro lado também se fala assim, os opostos se atraem, né? De alguma maneira a gente até gosta, tem gente que é meio tímida, a gente vê entre os amigos, né? Tem amigos que são tímidos, aí gostam de estar com alguém que é mais extrovertido. E o que é mais extrovertido gosta de conviver com alguém que é mais tímido, mais introvertido. E assim vai acontecendo, assim, essa questão das amizades. Mas vamos lá. Misericórdia. Misericórdia. Lá do coração, córdia, né? Na miséria humana. A partir desse coração, vamos superar a miséria humana, né? Que nos afasta, que constrói barreiras, que não permite que nos aproximemos dos outros e que também nos beneficiemos. Porque na amizade verdadeira e social, né, nós nos beneficiamos também. Temos vários benefícios, desde questões terapêuticas, como eu falei, até benefício mesmo. Olha, um é professor, outro é professor, olha, tem aula lá não sei, colégio de fulano, assim. E você vai, de uma certa forma, se beneficiando. Fala, então vou passar lá para ver se consigo aula, etc. Ou mesmo nas diversas profissões. Hoje, na administração moderna, se fala sobre network, né? Você ter uma rede de conhecimento de tal maneira que, se por acaso você ficar desempregado, ou se você está querendo um emprego melhor, você, através dessa rede de conhecimentos, você se informa, escuta, tem lugar, tem espaço, tem essas características, etc. E aí na rede, e através do conhecimento e da amizade, eu não estou falando aqui de beneficiar pessoas incapazes, né? Aquela coisinha dos amigos, né? E que na política existe muito. Mas eu estou falando de pessoas que muitas vezes têm diversas capacidades, diversas habilidades, mas o mercado não sabe, as pessoas não sabem, o mundo não sabe. E através dessas redes vai se conseguindo. Então, essas amizades também têm diversos benefícios para que você se coloque. Mas aqui nessa misericórdia, eles pecamos, Senhor, no Salmo 50, versículo 3, né? Pecamos, Senhor. É o reconhecimento de que de alguma maneira, às vezes, a gente pratica algum mal, né? Pecamos, Senhor. De alguma maneira, e a quaresma é um período onde eu olho para mim mesmo. Eu olho para o meu interior e vou dizer assim, bom, será que está tudo bem aqui na minha parte espiritual, né? E aí o reconhecimento de algum mal que você tenha feito. E o mal também pode ser quando você não pratica o bem, quando você, de alguma maneira, você não olha para o outro, ou você desvia o olhar do outro que tem algum problema. Isto é, você se omite com relação ao sofrimento do outro. Isso é pecado? Claro que é pecado, né? Para o cristão é pecado, né? E algumas outras religiões também elas favorecem e propõem essa ideia, né? Precaução. Sem no outro um irmão enxergar. Então você peca quando você não reconhece no outro um irmão, né? DNA
DNA é 90 e sei lá quantos por cento lá dos seres humanos. Somos irmãos, pertencemos à família humana. Vamos expandir esse conceito, né? Pertencemos à família humana. Pessoas que são constituídas, né? Se você abrir, né, lá numa cirurgia, né, pode ser um japonês, afrodescendente, europeu, etc. Se você abrir a pessoa, né, vai estar lá o fígado, você não vai saber de onde é por dentro, né? De tal maneira que somos iguais. Iguais não, temos pequenas diferenças com relação ao DNA, de como fomos constituídos aí, o genoma, essa coisa toda, né? Então, essa ideia de pecado, de pedir perdão a Deus, porque não enxergamos no outro irmão. Jesus, né, nos elevou essa condição de irmãos dele, e herdeiros do Pai, tá certo? Nós temos a herança divina em Jesus Cristo. Agora, se nós não enxergamos no outro irmão, e essa é a proposta de Jesus, nós estamos virando as costas para a proposta de Jesus, né? E essa é a tentação. A tentação é, de uma certa maneira, eu beneficiar, entrar em comunicação com minha família, um pequeno grupo de amigos, e existe ainda essa ideia, amigos verdadeiros são poucos, dá para contar nos dedos, etc. Claro que muitas vezes a gente não consegue, no mundo de hoje, com falta de tempo, etc., interagir com todas as pessoas que nós gostaríamos de interagir, né? Mas devemos sim, não de alguma forma, né? Tem gente que vai fazendo aí essa propaganda de fechamento. Amigos são muito poucos. Olha, são 2 ou 3 que são verdadeiros amigos, que na hora que você precisa, etc, etc, etc. Claro que tem vários níveis de amizade, de amigo, cada um com seus problemas, etc, etc. Mas a proposta de Jesus é abrir esse leque, e não a proposta do mundo, que é de fechamento desse leque, né? Mas queremos vencer os conflitos. Isto é, a gente deveria... O que é vencer os conflitos? É tirar tudo aquilo que me causa uma barreira, aquilo que falou aqui no começo, tudo aquilo que causa uma barreira. Para vencer o conflito, em primeiro lugar, você tem que estar desarmado, né? Desarmado. Tem gente que vai conversar com as pessoas, tem uma faca no espírito, né? Tá armado para qualquer momento dar uma pinchada lá no outro, tá certo? Porque vive armado. Então, queremos vencer os conflitos. A pergunta é, eu quero verdadeiramente vencer os conflitos? A proposta é, queremos vencer os conflitos. Faz esse caminho aí para que a gente busque vencer os conflitos. Mas os conflitos, às vezes, eles estão dentro de nós. Nós temos conflitos, né? E mal resolvidos. Conflitos, traumas, enfim, experiências negativas que tivemos ao longo da vida, de tal maneira que nós não nos colocamos para vencer o conflito. E para vencer conflito, uma das necessidades, qual que é? Perdoar. Perdoar. Se 2 países estão em briga, em guerra, tá certo? E um matou não sei quanto, o outro matou não sei quanto, tá certo? Se não houver, num determinado momento, o firme propósito e o desejo de paz, de vencer o conflito, de tal maneira que você termine, bom, senão você vai falar, bom, um matou 1000, o outro matou 1500, então eu preciso matar mais 500 lá do outro lado, para eu negociar. Quando é que vai acabar esse conflito? Nunca vai acabar.
Ah, lá no passado, porque aconteceu isso, nós fomos menosprezados, nós somos não sei o que, etc, etc. Acontece entre países, acontece entre famílias, acontece entre pessoas conhecidas, etc, etc. Se não houver um perdão, conflito é possível ser sanado? E uma convivência pacífica? Claro que não. Tem que haver perdão. Então, época, esse período da quaresma, né? A campanha da fraternidade nos coloca algumas questões onde existe a necessidade do perdão. Primeiro, que Deus nos perdoe, né? Porque é da oração, é um momento também de jejum, como nós falamos no encontro passado, né? Então é um momento ali onde eu devo sim fazer com que eu me aproxime do outro perdoando, senão não vai ter jeito. E o perdão é bom para o meu coração. Porque tem gente que tem um monte de feridinhas lá no coração, às vezes a feridinha é uma chaga aberta, e se não houver esse perdão, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar a solucionar o conflito. Então aqui é uma proposta, sem no outro irmão enxergar. Então, pecamos porque não enxergamos o irmão no outro, mas queremos vencer os conflitos pela cultura do encontro lutar. Então, como é que eu faço isso se eu não vou na direção do outro? Conhecer o outro, saber da trajetória do outro. Às vezes a pessoa teve uma trajetória amarga, azeda, ácida, difícil ao longo da vida, de tal maneira que ele tem vários motivos, né, vários motivos. Não justifica que não possam ser superados, né? Tem os motivos, então eu vou ser assim, o outro vai ser do outro jeito, outro vai, não temos conversa. Não, a proposta da campanha é exatamente essa, é vencer conflitos e a partir daí o encontro. Por isso que nós temos, quando a gente fala em encontro, a gente fala aqui, ó, na mesa, né? Alguém chama o inimigo para sentar à mesa, para comer, beber, rir, se divertir? Não. Trocar ideias? Não. Por isso que é preciso que vençamos o encontro para que a gente chegue aqui na mesa. Apesar das diferenças, cada um aqui é de um jeito, veio de um lugar, é o afro, é o papa, a questão da espiritualidade, com um problema lá com a bengala, que ele tem dificuldade para caminhar, o joelho ruim, etc. Né? Enfim, o mais velho, né? Até o pet é integrado aqui nesse encontro. Né? Olha quanta coisa interessante aí para a gente olhar. Né? Pela cultura do encontro lutar em unidade na pluralidade. Um só corpo queremos formar. Isto é, uma unidade na diversidade. Aqui, pluralidade podemos também substituir por diversidade. Somos diferentes? Claro. Deus é completamente criativo, sei de maneira diferente. Se você olhar, dizem que tem um sósia, nós temos um sósia no mundo. Pode ser que o cabelo, mas o rosto, feição, etc. Mas vejam, nem os gêmeos, né, são, mesmo aqueles considerados idênticos, né, mas no seu interior não são idênticos. Né? Cada um vai construindo a sua experiência, apesar de terem muita coisa em comum. Né? Então, essa unidade, Cristo vai convocar naquela sua, lá em João, nós temos ali a questão, a oração chamada de sacerdotal. Né? É Jesus conversando com Deus, falando para que todos sejam um nele, todos estejam unidos nele. E como ele é um em Deus, todos sejamos um em Deus. De tal maneira que formemos, busquemos de alguma forma
um só corpo queremos formar. Paulo fala de uma maneira muito bonita sobre isso. Nós queremos ser, e nós o somos, o corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça. E cada um tem a sua importância. Cada um tem a sua importância. Né? A gente sabe muito bem que se você não podemos desprezar nada, né? Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua característica, né? Mas formando uma unidade. Para isso você tem que respeitar o outro, você tem que entender o outro um pouco melhor, tem que se aproximar do outro. E esse é o objetivo da campanha. Né? A questão da amizade e somos todos irmãos. Né? Vamos aí? Está muito complicado isso aí? Lá na estrofe 4, o Senhor nos propõe aliança. Aqui aponta para o Gênesis. Né? Aponta para o Gênesis. Deus lá no Gênesis faz uma aliança com o seu povo, né? Faz uma aliança com o seu povo, lá na questão de Noé, né? Faz uma primeira aliança, e temos ao longo da história do povo de Israel diversas alianças. Né? Lá no Monte Sinai, né? Tivemos a aliança a respeito da lei, das tábuas da lei, dos mandamentos. Né? Então Deus vai propondo alianças. A palavra aliança, ela tem, na nossa visão ocidental, ela tem a gente não tem a mesma imagem, né, do que da igreja oriental, porque seria talvez pacto. Então, aliança ali é mais no sentido mais amplo do pacto, estabelecer um pacto. Né? No casamento tem o pacto nupcial. Né? Entre os países, eles também fazem pactos. No pacto, né, nessas alianças entre Deus e o povo, existem responsabilidades de parte a parte, né, de assumir responsabilidade. Então Deus vai fazendo aliança com o seu povo, mas o seu povo quebra a aliança. Deus nunca quebra a aliança. Né? E a última aliança é no sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos pecados e a retenção. Jesus fala de uma maneira muito bonita, né, na instituição da Eucaristia, a nova e eterna aliança. Um novo e eterno pacto. Seria outra tradução também dessa palavra para que a gente possa entender. Então ele nos propõe aliança. Essa aliança que vem desde o Gênesis, e ele vai de uma certa maneira acompanhando, né, a história do ser humano e vai se tornando aliança definitiva em Jesus Cristo e em seu sangue derramado. E nos trata com terno carinho. Né? Isso está no Salmo. Tem gente que fala assim, porque no Antigo Testamento Deus é bravo, porque no Antigo Testamento Deus é assim meio durão, né? Olha aqui o que ele fala. Né? O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Alguém fala assim, mas terno carinho, esse cuidado, mas o que acontece? Muitas vezes tem gente aí que é assassinada, tem gente aí que tem uma doença gravíssima, um sofrimento, né? Que carinho é esse? Então veja, nós temos muitas situações de sofrimento e dor. Né? Porém, muitos desses sofrimentos, dessas dores, dessas situações, são resultado, em primeiro lugar, do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Né? Se Deus a cada instante fosse lá e falasse, não faz isso aqui porque vai prejudicar ali, não faz isso ali, não, aqui não, né? Não, segura aqui, vou proteger, tal. Deus nos protege? Claro que protege. Mas se Ele a todo instante nos protegesse, o que aconteceria com o nosso nível de responsabilidade? A nossa reciprocidade na aliança com Deus. Né? A gente ficaria simplesmente, né,
ali como um pai. Imagina um pai que chega e fala assim, não, eu vou cuidar aqui do meu filho, ó, cuidado, vou te segurar para você não cair ali. Não, vou te segurar, não sei o quê. A professora falou isso, não, vou lá brigar com a professora, com a diretora, vou tirar você da escola. O que vai acontecendo com esse ser humano? Aos poucos, ele vai ficar totalmente dependendo e ele não vai ser protagonista da sua história. De tal maneira que ele quebra a cara de vez em quando. Os pais não fazem isso. Se o pai quiser criar bem seu filho, deixa, tá, quando a coisa aperta mesmo, você vai lá e protege. Mas, em muitos instantes, deixa quebrar a cara. Deixa quebrar. Sai correndo. Rala todo o joelho lá. Quantas vezes nós ralamos o joelho? Né? Mas se a cada instante fala, não, faça isso, faça aquilo. Né? Se Deus fosse assim conosco, né? Quando a gente chegasse nos 18, 20 anos, seríamos uns bebezões aí, tá certo? Aos 30, aos 40, 50, né? Totalmente infantilizados, tá certo? Então, ele nos trata assim com ternura, mas as coisas, as atitudes das pessoas têm consequências. Né? Superemos divisões, extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. A salvação, né, ela é, veja, na diversidade, né, mas em união. Nós podemos sim ajudar uns aos outros nesse processo de salvação. Né? Podemos colaborar uns com os outros nessa caminhada aí. Né? Então, superemos divisões. Eu sempre lembro a palavra diablos, né? Lá do grego lá, fala assim, ó, é aquele que divide. Então, família dividida, ser humano dividido, país dividido, tudo isso é sinal de enfraquecimento, que vai enfraquecer, né? Vai se tornar mais frágil. Então, é preciso que a gente esteja continuamente buscando essa unidade e superando divisões, porque essa divisão certamente vai fazer muito mal para a gente e acaba trazendo muitos sofrimentos. Né? Extremismos. As pessoas não estão extremistas hoje não, né? A gente vê aí exemplos, né, de maneira extrema, de reações desproporcionais no trânsito, reações desproporcionais, né? Qualquer coisinha ali, a reação, pessoas com alto nível ali de neurose, né? Doentes, né? Temos que ter misericórdia com essas pessoas, ao mesmo tempo temos que nos proteger dessas pessoas. Né? Extremismos, inclusive na política. Ninguém vive o chamado sozinho, né? Não é possível. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Está lá em Lucas 24, 32 e 33. Né? Corações ardentes. Então é preciso que o coração é o centro da emoção, né? Então o coração ele é meio, né, um pouco perigoso, mas ele deve ser ardente por nosso Senhor Jesus Cristo, por praticar o bem, por eliminar barreiras, por eliminar conflitos, ardente por amizade, contra qualquer fechamento, né? E pés a caminho, vamos em frente. Nós temos diversas falhas, imperfeições, nós somos muitas vezes mal-humorados, mas coração ardente, pé a caminho, vamos lá que a gente vai melhorando nessa caminhada. Essa é a proposta das diversas campanhas da fraternidade, de tal maneira que nós tenhamos, né, nós temos já 60 anos da campanha. Então, a cada campanha da fraternidade, nós devemos sair fortalecidos, né, com mais vigor, mais energia, mais força espiritual. Né? Pés a caminho. Alarga o espaço da tenda, isto é, aquilo que eu já falei, né? Não vou aumentar isso aqui, mas
alarga o espaço da tenda de Isaías, né? Que é muito interessante isso. Para abrir essa tenda, para que ocorra o quê? Caibam mais pessoas, para que possa acolher mais pessoas. Vamos abrir essa tenda, né? A família é importante, importantíssimo, mas vamos abrir essa tenda, vamos lá, vamos nos aproximar do outro, né? A campanha de fraternidade é fantástica, é um momento rico para que a gente pense direito na nossa fé, né? E promove a amizade social. A amizade social. Amizade, tem o mesmo radical ali de amigo, né? Jesus fala, já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. E esse amigo, essa amizade, deve ser dentro da família, deve ser no meu bairro, deve ser no condomínio, deve ser na comunidade cristã, deve ser na minha cidade, deve ser no meu país e também no mundo. Porque se tivermos um monte de países aí, né, totalmente, também teremos problemas. Então é preciso que a gente entre nessa. Porque qualquer problema hoje em dia, gente, sempre tem reflexos. Né? Sempre tem, não adianta a gente se fechar, não só enquanto pessoas, grupos, etc., mas enquanto país também. Quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, lá, da Rússia contra a Ucrânia, né, o que aconteceu? Primeira coisa, a questão do petróleo. A questão do petróleo, tá certo? Porque a Rússia é grande fornecedora de petróleo, porque, etc., porque a Ucrânia fornece adubo, implementos agrícolas não, mas adubos, né, fertilizantes, né, que ajudam ali a agricultura do país. Então teve impacto aqui, tá certo? À medida em que teve a guerra lá, nós começamos a produzir um pouco menos aqui, naquele momento do conflito, e aí se exporta menos, e aí, aí vai aumentar o preço de tudo, o preço do feijão, do arroz, não sei o quê. Veja como estamos totalmente interligados. Então não dá para falar, só o Brasil vai se salvar, o resto que se dane. Não dá. Isso não é possível. Né? Vence as sombras do mundo fechado. Já falamos sobre isso, né? Construindo igreja sinodal. Igreja sinodal, igreja caminho, que caminha junto, apesar das imperfeições, apesar de tudo que somos, né? Da incompletude, apesar de tudo, caminhar juntos. Vamos caminhar juntos, vamos caminhando. Cada um vai. É interessante, a comunidade cristã é rica por isso, porque temos gente, né? A gente muitas vezes não sabe nem qual é a profissão do outro, né? Mas está caminhando junto ali. Tem gente que é mais simples, mas tem grande espiritualidade, né? Tem gente, enfim, você vai caminhando junto, tem gente bem desenvolvida, outros ainda falam algumas coisas assim que já superamos, mas tem que respeitar a caminhada espiritual do outro, né? Não pode ir lá e criticar e dizer coisas que vá fazer com que a pessoa entre em crise também espiritual, né? Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra, afinal. Né? Convertidos. Quando é que nós vamos estar plenamente convertidos? Só na eternidade. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A conversão, ela não acaba nunca. Mas é claro, existem pessoas que já se converteram, muito que estão, né? Se a gente olhar Irmã Dulce, né? Se a gente olhar São Francisco, né? Pessoas que na conversão já estão lá quilômetros de distância da nossa frente, à minha frente, por exemplo, com o diácono Eduardo, aqui, né? Mas verdadeiramente, né, a conversão não acaba nunca, do Papa até qualquer um de nós. Né? Novo céu, veremos novo céu, nova terra, afinal. É claro que a gente acredita que à medida que o caminho vai
que a gente vai caminhando lá na eternidade, veremos esse novo céu e nova terra. Muito bem. Aqui então nós encerramos aqui o hino, que traz, por que eu explorei bem o hino? Porque ele traz uma síntese de toda a campanha. Né? Eu ainda não explorei os textos assim mais profundamente. Quem quiser, olhe lá os textos, também dá para avançar um pouco mais. Né? Mas ele contém uma síntese de toda a campanha para que a gente cante. É um pouco longo, mas a gente vai aprendendo aí, né? Agora, para entender melhor, né, essas três perspectivas, ver, antigamente era o ver, julgar e agir, né? Ver, julgar e agir. Mas a questão do julgar, né, foi-se a teologia, ela tem que falar, quer dizer que estava errado, então, o julgar, e agora a igreja percebeu que esse modo ver, julgar e agir estava errado. Não, é uma evolução. Né? A teologia, a compreensão a respeito da fé e da nossa caminhada na fé, da nossa religiosidade, ele vai se desenvolvendo. Na ciência é a mesma coisa. Na ciência, a gente fala da ciência, porque a ciência e tal, a questão de fazermos ali, repetirmos o fenômeno com todas as características, aqui e ali, né? Mas a gente vê que também a ciência, ela vai num processo ali de compreensão melhor e vai entendendo melhor. Né? Isso ocorre com vacinas, isso ocorre com toda a compreensão a respeito dos óvulos, né? Que faz bem, faz mal, e vai por aí afora. Né? Mas vamos lá. Ver. Então, o ver é olhar para a realidade. Então, ver é eu olhar para a realidade. Isso tem uma ligação com o profetismo. O profeta é aquele que ele olha para a realidade e fala, opa, essa realidade vai levar ao sofrimento. Então, ver as situações de inimizade que geram ódio e destroem a dignidade e a vida dos filhos e filhas de Deus. Então, situações de inimizade, é exatamente o contrário do que a campanha propõe. Né? Essas situações de inimizade fazem com que as pessoas se fechem, tudo que nós dissemos agora há pouco. Então, ver é em que situações está ocorrendo isso, de tal maneira que depois a gente seja iluminado e depois a gente tenha uma ação concreta sobre essas coisas, a gente enxerga melhor isso. Né? Então, ver, enxerga melhor aquilo. No ver, eu discernir da realidade, da minha realidade, o que causa inimizade, o que causa as barreiras, né? O que faz com que eu não enxergue o outro como irmão, né? Quais são os problemas em mim, né? E também no social, na questão social, nos grupos, né? Como é que faz com que eu não consiga fazer com que eu seja verdadeiramente irmão e irmã, né? Iluminar pelo Evangelho, que resgata o sentido das relações humanas, que são a base para a sobrevivência humana. Então, iluminar, agora aqui, ao invés de julgar, iluminar. Isto é, buscar na Sagrada Escritura os textos, né, e a luz necessária para que a gente olhe as relações humanas, né, ver como eu melhoro essas relações humanas, o que o Evangelho propõe, o que o Antigo Testamento também propõe, né? Os textos sagrados propõem, que são a base para sobrevivência humana. Peraí, quer dizer que sem isso a gente não vai sobreviver? O que é isso, né, gente? Alguém pode dizer, mas é verdade. O ser humano, aí questão dos antropólogos, né? Eles dizem o seguinte, o ser humano só sobreviveu desde sempre lá, né?
só sobreviveu porque ele foi solidário. Porque ele, de alguma maneira, estabeleceu uma ligação com o outro, uma ligação de tal maneira que ele se uniu, saiu do fechamento e se uniu. Quando teve lá imagine lá o ser humano lá primitivo, né? Aí tinha lá um animal qualquer que vinha atacar, né? Os outros ficavam olhando e falavam, bom, mas comigo, tudo bem, né? E aí, me atacar, comia o outro e eles saíam correndo para o outro lado. Essa devia ser a regra meio geral, né? Até que eles perceberam o seguinte, que quando vem atacar eu pego um pedaço de osso, pego uma pedra, vou lá também, ataco no bicho que está querendo atacar meu irmão, começou a perceber que essa solidariedade faz com que ele sobreviva, mas também depois ele vai ser solidário comigo. E o outro, e assim o grupo sobreviveu. Por isso que os antropólogos dizem que a sobrevivência humana só aconteceu porque o ser humano foi solidário. Inspiração de quem? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Espiritualmente fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. De tal maneira que temos, de alguma maneira, isso dentro de nós, né? Então veja, a base para a sobrevivência humana. Se a gente não... A amizade entre as nações, se a gente só tiver o ódio, né? O ódio que está aqui no verde, aqui, o ódio que destrói a dignidade e separa. Lembra lá? Divide, diabo, aquele que divide, enfraquece. Certo? Então, se houver essa divisão entre países, entre pessoas, entre grupos, entre partidos, sei lá o que vai acontecer? Nós, muito provavelmente, se nós alimentarmos cada vez mais o ódio, a divisão, a separação, a sobrevivência humana corre sério risco de acabar. Né? A sobrevivência acaba não. A sociedade humana corre sério risco de acabar. E assim não sobreviveremos. Tá certo? Vejam a proposta da campanha da fraternidade. O agir, propondo ações concretas que fortaleçam os laços de amizade. Justiça, fraternidade, solidariedade, né? Que eu falei sobre o Homem das Cavernas lá, da solidariedade, da sobrevivência. Anunciar o Evangelho e fazer a experiência do amor de Cristo. Isto é, se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Nós teremos vida plena, nós teremos vida em nós teremos paz? Não. Se não tiver justiça, se não tiver fraternidade, se não tiver solidariedade, né? Se os laços de amizade não forem fortalecidos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não teremos paz. E a paz a gente sabe muito bem que a paz, deixa eu me hidratar aqui que já está gastando. Sabemos muito bem que a paz, ela é a base é a base da felicidade. Se você não tiver paz, esquece, você não será feliz. Ah, você pode ter dinheiro, você pode ter gente que acha você maravilhoso, você pode ser um desses que são projetados na internet, né? Desses que são famosos, etc, etc. Mas se não tiver paz, não será feliz. Simples assim, né? E aqui nós contamos também e pedimos, né, dentro dessas perspectivas, a ação que a Virgem de Aparecida nos acompanhe, unindo os filhos dispersos e fortalecendo os vínculos, as relações, né, os vínculos de fraternidade, para que a gente tenha, para que a gente se fortaleça, para que a gente consiga verdadeiramente atravessar essa caminhada aqui, esses desafios aqui que nós temos todos, né?
e amizade social, vínculos de fraternidade e amizade social. Então pedimos sempre, a gente pede sempre na Ave Maria, né? Como é que a gente pede? Que ela interceda, né? Que ela interceda continuamente, agora e na hora da nossa morte. Então nós vamos encerrando por aqui, já demos uma boa avançada aqui para a compreensão dessa campanha da fraternidade, de tal maneira que possamos vivenciar essa campanha, vivenciar essa quaresma de uma melhor maneira que a proposta da CNBB para a Igreja do Brasil. Então vamos agradecer a Deus pela sua presença, por nos inspirar, por tocar os nossos corações, por nos sensibilizar, para que possamos compreender e de maneira concreta agir na direção do reino de Deus. Assim como a proposta da campanha também pede a intervenção de Maria, rezemos a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuaremos assim unidos na Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo encontro. Boa noite a todos.